Gente, boa noite. Tivemos aqui um pequeno problema com o meu computador, então eu vou fazer no computador do Roger. Queria só fazer uma apresentação primeiro. Agora que vocês já tiveram uma versão meio por cima, assim, meio quick and dirty do KiCad, vamos fazer um projetinho com microcontrolador e fazer dele um template para que você possa usar em outras coisas que você quiser. Então a ideia do projeto é o quê? É fazer um sistema mínimo que só vai ter o microcontrolador e dali você pega ele, cria um projeto novo para colocar o relé, para colocar sensor de temperatura, sensor de pressão, o que vocês tiverem aí em mente. Eu sou Carlos, o pessoal me conhece como Carlos Lynch. Sou usuário aí do KiCad faz um bom tempo. Queria aproveitar para explicar para vocês por que de usar o KiCad. Que assim, a gente não precisa de um software muito complexo. E isso, às vezes, é custoso até na curva de aprendizado. Então, a gente pode ter um software que resolve o nosso problema e, além de tudo, ele é gratuito. Então, queria pedir para o pessoal que usa Proteus baixado no Torrent, que usa o Eagle, que agora é da AutoCAD, que está usando pirata ou não está usando e gastou um rio de dinheiro para comprar licença, considerem desenvolver em software open source. Eu acho que todo conhecimento é bom, eu já fiz palestra de Eagle, por exemplo, mas agora a gente tem agora o KiCad chegou numa maturidade que já dá para a gente fazer coisas muito, muito interessantes, poderosas. Então, fazer hardware de uso do dia a dia, usando apenas software livre, apenas software open source. E o KiCad, além de tudo, ele já te dá uma biblioteca boa logo de cara. Então você, por vezes, por exemplo, de novo o caso do Eagle, se você quiser colocar um microcontrolador, um Raspberry Pi da vida, você já vai ter que começar a procurar a biblioteca adicional dele. Então vamos lá? Legal. Então aqui, ó, para a gente começar, vamos começar um projeto novo em branco. Ok. Vou colocar aqui um projeto chamado Lynch ATmega 1. Então, ó, começamos aqui um software básico, um projeto simples, 0 km. Todo projeto a gente vai começar com esquemático. Então cá estamos, naquela mesma telinha que o Roger estava agora há pouco, com um atalho de teclado. Eu vou adicionar aqui. Então nosso projeto vai conter o quê? Vamos começar nele com uma versão PTH, e aí depois, se vocês quiserem, a gente muda e faz um SMD. A ideia de fazer, o que eu costumo fazer com o KiCad, é mandar imprimir as plaquinhas prontas na China. Eu acho que é a coisa mais fácil que você tem. Agora, vocês podem preferir querer corroer, querer comprar plaquinha de cobre, corroer, também dá para fazer. Por isso, vamos começar primeiro com um PTH, que são os componentes mais tradicionais, e aí depois, mais para frente, a gente faz uma versão SMD, se o tempo deixar. Então aqui, ó, vamos começar com o nosso principal aqui. Eu vou começar com um 328. O ATmega 328 é um microcontrolador mais padrão do mundo, assim, se você for parar para pensar. É basicamente o cara que tem na maior parte dos Arduinos, tem Arduino com ATmega maior, com ATmega menor. Mas o 328 é o cara que é pau para toda a obra. E se a gente vai fazer um PTH, vamos escolher, na minha opinião, ele é o melhor microcontrolador para você fazer em PTH. Porque ele não tem 1 milhão de pinos para você ter que ficar se preocupando com vias e etc. Aí a gente joga ele aqui. O que mais que a gente vai precisar? Vamos alimentar ele. Vou alimentar ele com um conector tipo barril. Que é aquele conector que hardware normal tem, né?
Vamos supor aqui uma fonte 9 volts e aí a gente vai colocar um microcontrolador de 5 volts. 1757405. Não, 7805. 17805. É um regulador linear bem comum, vocês conseguem achar em qualquer loja isso. Vamos colocar aqui um cristal para dar o clock para ele. Aqui tem uma coisa, como é um projeto pequeno, eu vou conectar direto as portas do microcontrolador. Mas por vezes você vai querer usar guias nomeadas, ou vias nomeadas, que é esse cara aqui do canto. Eu vou mostrar depois pra gente. Por enquanto a gente deixa só assim. Aí com o W, ou se vocês quiserem vir aqui, ó, adicionar um fio. Para quem tem experiência com o Eagle, vai ver que é basicamente a mesma coisa. Ok? Temos um cristal aqui. Toda vez que você colocar o microcontrolador com um clock externo, você precisa colocar um pequeno capacitor para evitar que o ruído não acabe gerando clock falso. Então vamos adicionar aqui 2 capacitores para o nosso amigo. Então aqui com o R a gente gira ele. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e criar outro do lado. Ok? Aí a gente liga ele aqui. Aqui você poderia colocar uma junção, mas ele já faz isso automático para você. Caso no seu projeto ele não faça, não esqueçam de colocar uma junção aqui só para a gente ver como ele está ficando. E vamos colocar um terra. Já vem a junção automática aqui para você. Então, esse é o setup. A gente tem o microcontrolador, o cristal para gerar o clock, 2 capacitores para evitar a interferência ligados ao terra. São capacitores bem pequenos esses caras aqui. Também é fácil de achar esse capacitor. Trivial. Fora isso, é bom a gente colocar, por bom termo, colocar um capacitor só para deixar o circuito com a tensão mais estável. Esse vai ser um capacitor maior e eu vou colocar ele entre a alimentação e o nosso amigo aqui, o terra. Ok? É um capacitor de Copeland. Aqui, o VCC analógico, a gente vai conectar direto. Na placa é bom você tomar um certo cuidado com isso, você não deixar muito próximo a trilha de coisas que você liga com muita força, que usa muita força como um relé, é bom você deixar afastado desse sinal do AVCC. A gente não vai nem usar nada analógico por hora, então eu só estou acoplando ele aqui no nosso capacitor. Agora, alimentação. A alimentação a gente vai colocar um cara de novo ao terra. Vou colocar esse cara aqui. Nesse cara aqui. E o 7805. Vou jogar ele mais para cá. Liga ele aqui. E ligar ele aqui. E a saída aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar um rótulo chamado VCC.
para não usar um termo tão genérico, vamos chamar de AVR VCC. Nesse caso vai ser 5 volts, mas você pode usar um outro regulador de tensão e baixar ele para 3.3. Hoje em dia está bem comum a gente ter muito CI que só trabalha 3.3. Por exemplo, se você quiser colocar um cartão SD, é muito mais fácil você já fazer o seu circuito trabalhar direto em 3.3 volts do que você jogar ele para 5 volts e querer fazer a interface dele com 3.3. Então aqui a gente tem... Ele é só um label. E por que desse label? A partir daqui a gente já sabe que todo mundo que estiver conectado no AVR VCC vai estar conectado fisicamente. Então aqui o VCC, eu vou criar o mesmo label. Vou rotacionar ele. E ligar ele no VCC. Então, automaticamente, quando eu faço isso, eu tenho aqui, você vai para o AVR VCC, já quer dizer que ele está ligado na saída do nosso 7805, que é o nosso regulador de tensão. Agora, tendo esse circuito, primeiro, seria bom a gente colocar uma serial para poder conversar com o PC. Então, vamos adicionar aqui um pin header. Ué. Só procurando aqui que o Roger tem umas bibliotecas diferentes das minhas. Eu acho que a versão dele deve ser a versão 5. Ou 4 até. Deixa eu ver aqui a versão. Sobre o KiCad. Sobre o KiCad, versão 6. Vamos achar aqui o nosso conector 1x03. Conector 1x03. Vamos colocar uma serial com 4, porque aí a gente já dá um reset também. 1x04. A gente quer um mail. Esse daqui tá bom. Aqui a gente vai deixar no porte D, aqui perto. Ok. Agora, vamos puxar o datasheet aqui. Pegar o ATmega 328P datasheet. Um site que eu gosto muito, eu recomendaria para vocês que quiserem desenvolver placa, é a Mouser. Porque na Mouser você vai achar tudo que é componente e direto lá você já vê, primeiro, se está fácil de achar no mercado, isso é importante. Quais versões tem, versão SMD, versão PTH, tem tudo lá. E ele já te dá o datasheet direto. Então, muitas vezes, quando eu vou procurar um datasheet, eu já coloco aqui Mouser junto. Aqui, ó. P Mouser. Vejamos esse daqui. O site está indisponível. Ótimo. Gente, hoje, mas de qualquer forma, a Mouser eu recomendo bastante. A primeira vez que eu vejo o site deles me dá indisponível. Vamos deixar sem a Mouser e pegar o datasheet direto da microchip aqui. Uma coisa importante aqui, se vocês forem usar 3.3 volts, no caso do AVR, existem versões, ele tem várias versões. Existe versão que trabalha com pouca tensão, normalmente elas são terminadas com BV, que significa Battery Voltage, mas via de regra, ele vai funcionar em 16 ou 20 MHz, só com 5 volts. Então tomem cuidado com isso. Aí aqui... é a versão SMD. Calma aí que a gente precisa achar a DIP. Esse daqui, esse daqui.
SMT, PAU não, PPU. PAU. A versão terminada em AU é SMD, a gente quer a PU, que é a versão DIP. Vamos colocar aqui DIP. Projeto B. Aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, pino 1, 2 e 3, é o Reset, RX e TX. Que é o porte C6, porte D0 e porte D1. A gente vai precisar desses 3 pinos para nossa serial. Reset normalmente a gente não precisa para comunicação serial. Mas se vocês quiserem colocar um bootloader de Arduino, que muita gente gosta de fazer, hoje em dia você consegue comprar esses conversores USB serial, que eles também trafegam um pino extra chamado DTR, que é justamente o cara que faz o reset do Arduino. Então, para a gente fazer uma plaquinha que seja programável via Arduino, via direto pelo software do Arduino, é bom colocar esse cara também apontando para o reset. A placa que eu estou desenhando aqui, a ideia não é ser um Arduino. Vocês podem fazer um Arduino se vocês quiserem. Mas já é meio que a ideia de fazer um passo além disso, de você fazer uma plaquinha de automação, você já fazer um hardware mais comercial, né? Então, ó, aqui. Esse cara, vamos também deixar ele aqui. Vamos fazer label para isso daqui. AVR reset. Mais um label, AVR RXD. E um AVR TXD. E aí o último vai ser o nosso reset. Não precisa se preocupar com ele. Agora, esse cara aqui, a gente vai copiar ele, deixar aqui, rotacionar 2 vezes. A gente vai deixar o TX aqui. Copiar e colar ele. O RX no 3. Na verdade, eu gosto de deixar o reset no último, então... O nosso terra, vamos copiar e já colar ele aqui no terra. E colar ele aqui no pino 1. E por último, reset, a gente copia e cola ele aqui e faz um fiozinho. Gente, desculpa, eu tô usando atalho de teclado aqui, é vício, é costume. Eu tô trocando as coisas aqui no meio sem falar para vocês. Isso está sendo um errado da minha parte. Mas basicamente todas as ferramentas que eu estou usando, você vai achar aqui, que é adicionar fio, adicionar componente, mover com o M. Conforme vocês forem usando o KiCad, eu recomendo muito vocês aprenderem os atalhos de teclado, porque você vai ganhar muito tempo de desenvolvimento fazendo assim. Então aqui, ó, quando você dá ESC, ele volta aqui para o selecionar. Se você apertar o W, já veio para cá e já começou um fio aqui. Vou dar um ESC, vou cancelar. Venho aqui no reset, aperto o W e puxo aqui para o cara que eu quero. Agora, o PD2, vejamos aqui. PD0 é o RX. PD0 vem aqui no AVR RX. Tá certinho.
Isso facilita. Quando vocês forem fazer projetos com mais componentes, é ruim você ficar juntando um monte de componente igual eu fiz aqui, ó. Isso é uma coisa... Você faz. Quando é pouca coisinha, você quer ficar mais fácil de ler, porque você já bateu o olho e já vai saber para onde que é. Mas conforme o seu projeto for crescendo, vai virar um inferno de emaranhado, vai virar uma teia de aranha absurda. Então aqui está mais para demonstrar para vocês. O mais comum é você ter um monte de rede, porque aí depois, quando você quiser, se eu quiser colocar, por exemplo, um driver para um relé, se eu quiser colocar um transistor, um LED, alguma coisa assim, eu vendo o nome que ele tá, eu só puxo, crio uma outra net com aquele mesmo nome e já coloco o dispositivo que eu quero e pronto. Então compensa bastante vocês pensarem dessa forma. Agora, aqui no cantinho, por exemplo, ó, dá para você fazer só um Power Supply Unit, uma PSU, já juntando tudo, que vai o conector da força, o regulador de tensão e um VCC. Também aqui seria bom um capacitor, diga-se, mas vamos deixar o mínimo possível aqui, depois vocês decidem conforme vocês precisarem de corrente. Aí são mais detalhes de eletrônica que depende de quanto você... Depende se você quer colocar um monte de componente. Quando você mesmo vai soldar, eu costumo ser minimalista nos componentes para não dar dor de cabeça. Quando você vai mandar para a China, para os caras imprimirem, e até mesmo eles mandarem, taca resistor onde não precisa, só para, se não precisar, a gente tira o resistor e solda o negócio e faz uma linha reta. Então, quando você for fazer você mesmo a placa, eu gosto de ser minimalista, mas quando você for mandar os outros fazerem, é o contrário, é PEC pelo excesso. Então aqui está o nosso amigo, vejamos que mais. Temos um cristal aqui, vamos colocar o AVR, ele tem um método de programação chamado In-Circuit Programming, que era o que a gente usava antigamente, antes do Arduino, que ele usa os pinos da SPI, mais o reset. Então o que acontece? Ele puxa o reset para baixo, o chip fica em reset, e através da SPI, enquanto o chip está em reset e ele tem clock, ele consegue fazer uma comunicação para que você consiga fazer upload da sua flash, ou download mesmo da flash. E a gente já tem isso direto aqui, se você... Espero que tenha, né? Espero que o Roger tenha AVR ISP. Ele não tem. Curioso. Aqui, AVR ISP. Tem o de 6 e o de 10, os dois são a mesma coisa. Vocês podem comprar isso em sites como eBay, Amazon, Mercado Livre da vida, vocês acham esse cara. Ou se vocês preferirem, vocês podem comprar também programadores. Eu, por exemplo, tenho um programador com aquele socket ZIF, que aí você só coloca ele lá dentro, ele já programa e pronto. É bom para quando você vai fazer em número uma placa, você tem que programar 500 microcontroladores, pode ser prático. Mas quando você está numa placa de desenvolvimento, eu recomendo vocês colocarem um ISP ali para o nosso amigo. Então aqui, vamos achar um lugar bom para ele, vamos deixar ele aqui. Vamos jogar esse cara um pouquinho mais para cá. Esse amigão aqui. Bem mais para cá. Deixando um espaço aqui para quando vocês quiserem colocar alguma coisa, vocês poderem ter aqui a área de rascunho. E aí aqui a gente vai fazer aquele mesmo esquema. AVR MISO. AVR MOSI. AVR SCK. Acho que esse daqui a gente já tem, inclusive. AVR Reset. Ok. O mouse. AVR Reset.
Uma coisa importante uma dica que eu tenho para vocês, se vocês forem fazer circuito de 3 volts, quando você usa o ISP, ele alimenta 5 volts a placa. Então é bom, se você, por exemplo, se você vai fazer um circuito com um cartão SD, com um chip que você espera rodar ele inteiro a 3.3 volts, toma cuidado para ver se você não vai colocar, que numa hora dessa você vai colocar para gravar e você vai queimar o seu módulo Wi-Fi, ou seja lá o que você tiver de 3.3 volts. Como não é o caso agora, a gente vai jogar o AVR VCC. Vou colocar um fio aqui. Vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem colocar ele direto assim. Eu gosto de deixar um fiozinho, mas vou deixar só de exemplo aqui para vocês o ground direto no GND. Então tá aí, temos o AVR ISP6 feito. O 10 é a mesma coisa, ele só tem alguns pinos não conectados a mais. E aqui a gente tem um circuito básico. Vamos colocar um LED só para piscar, porque nunca faz mal colocar um LED piscando a mais, né? Um LED nunca matou ninguém. Vamos no porte B0, pode ser? Vou colocar ele direto aqui para a gente já saber. E aí a gente vai colocar um resistor nele. Aqui o LED ficou, o nome está conflitando com o GND, então vamos mover esse GND mais para lá. Trazer esse cara mais para cá. Esse cara. Deletar ele. Deixar assim, ó. Prontinho. E aí vamos conectar todo mundo numa coisa só. Ok? Feito o nosso circuito, a gente já tem aqui o esquemático final do que a gente quer. Agora a gente vai começar... Cadê aqui, ó? Primeira coisa que ele vai fazer é anotar. O que é anotar o esquema? Anotar o esquema é simplesmente a gente dar nome aos bois. A gente tem aqui, por exemplo, um conector J que vai virar J1. Para a gente não ter que ficar dando nome para cada um deles, ele já vai achar, por ordem que você colocou lá, o primeiro capacitor vai ser o C1, o C2 e assim por diante. Depois, se você quiser, você pode trocar esses nomes. Normalmente, a gente não liga muito para isso. E anotado aqui, a gente pode trocar o nome, às vezes ajuda para você achar aqui, por exemplo, agora. Agora é C1. Quem que é o C1? C1 é o capacitor principal. Ok, então vamos escolher para o C1 um capacitor TH, que é o capacitor through hole, que é o mais comum, né? Não SMD. Colocar um radial pequenininho. Vamos colocar um radial... Um radial de 5 por 2. Você pode, quando você estiver vendo ele, você consegue visualizar para ter uma noção de como é que é o componente.
E isso pode te ajudar bastante. No exemplo do Roger, por exemplo, ele tinha uma bateria CR2032. Às vezes tem vários conectores parecidos para a mesma coisa. Existem vários slots para uma bateria 2032. Aí você escolhe o mais comum que você ache. Por vezes que você ache no site mesmo. Depois eu vou mostrar para vocês um site onde você pode ver. Por exemplo, uma dúvida muito comum de quem está começando é: você sabe que você precisa de um capacitor de 1 milifarad, mas você não sabe qual o tamanho certo dele. Você não sabe se existe ele em 0603, em 0805, qual o tamanho correto dele para um SMD. Então tem sites que você consegue achar isso. A Mouser sendo um exemplo, diga-se de passagem, mas como a Mouser está fora do ar, e eu vou dizer até para vocês, como eu costumo fazer placa na China, eu vou mostrar para vocês o site da Seed Studio, que é onde eu mando fazer as minhas plaquinhas. Acho que vocês já devem ter comprado umas plaquinhas lá também, possivelmente. Mas então aqui a gente já consegue ver o desenho dele na placa e a visualização 3D. Eu vou pelo atalho Alt 3. E o Alt 3 aqui você vê a visualização 3D do componente. É esse que eu quero? É. Ok, então vamos levar esse cara aqui. Tem outros tipos, tipo o axial, por exemplo, é um que parece mais um resistor, por assim dizer. Ok? Vamos colocar um axial, vai? Só para ficar mais tradicional aqui. Mais um pequenininho. O C2, quem que é o C2? Deixa eu dar um salvar aqui, vamos ver. O C2 é... Esses dois caras... Deixa eu aproveitar e mover esse cara para cá. É bom você sempre manter o negócio organizadinho, você ser um cara meio higiênico, para depois não virar um inferno, porque senão mais tarde você vai ver que a coisa pode sair do controle e aí você vai perder muito tempo porque você fez alguma coisa que você viu um label ali que você achava que era de uma coisa e era do outro, e aí você perdeu um dia inteiro entendendo o que deu errado. Bom, o C2 e o C3 são capacitores cerâmicos de disco, são capacitores bem pequenos. Aqui é o bom, tá aqui. O C2, capacitor THT. Capacitor de disco. Vou colocar aqui um pequeno. Para quem não é ainda bem acostumado com o KiCad, uma coisa é teoria, a outra coisa é o que vai virar realidade. Então, um resistor você pode ter de 30 jeitos diferentes. Tem resistor de fio, você tem resistor resistor SMD, você tem resistor PTH. Todos eles no esquemático vão ser a mesma coisa. Aqui no footprint, quando é para atribuir o footprint, você vai escolher qual é o formato que você quer usar. Então, exatamente na hora onde eu vou escolher, se eu quisesse pegar um capacitor aqui, eu estou usando, agora vai ser o LED, então vamos procurar aqui um LED, se eu quisesse colocar um LED SMD. Deixa eu procurar direto aqui, ó, LED. Poderia vir aqui e colocar um LED, um 0805, por exemplo. Barrel Jack. Cadê? Conector. Barrel Jack. Vamos ver como é esse. Bom, é um conector barril aqui do modelo simples, só tem dois conectores que condiz com o que a gente pegou. Tá bom o suficiente. O AVR-ISP é um conector. Estranho que eu tô colocando aqui, vamos ver. AVR. Oi? Pois é, então, mas eu normalmente faço isso no meu e ele funciona bonitinho, ele só mostra aqui as bibliotecas que tem. Aqui no do Roger ele não tá rolando isso.
Mas, bom, o AVR-ISP6, ele é um conector tipo pin socket de 2.54. Só que ele não tá me mostrando nenhum. Deixa eu ver. Pin header. Smart o quê? Esse daqui? Ah. Tá aqui, 2,54, também não. Vamos ver se agora ele vai um AVR ISP. Tira esse cara. Não precisa isso. Calma aí que a gente vai achar esse cara aqui. Vamos deixar ele por último. Conector 1x04, é um conector, é um pin header. O pin header de 2,54 milímetros é o mais comum que a gente tem por aí. Você pode ver aqui que ele tem... Você pode visualizar ele. Esse tá legal. Um resistor. Tudo pequeno. Um resistorzinho aqui. Você pode escolher vertical, horizontal. Eu costumo deixar sempre essas peças na vertical. Mas na hora de fazer, eu confesso que é mais fácil sim o horizontal. É só que o vertical ele dissipa melhor o calor. Mas para esse caso aqui, que é só dirigir um LED, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, esse cara aqui é power, não. Voltage regulator. Também não. Terminal block. Symbol sensor, encode. Aqui, esse cara aqui. Ele é um TO220 de 3 pinos. Deixar ele aqui, o vertical também. Aqui vai depender de qual é o seu regulador de tensão, mas normalmente se você vai usar 7805, ele é sempre TO220. Às vezes, se você quiser pegar um controlador melhor, um DC-DC não linear, você vai usar um TO220 de 5 pinos, que é bem comum também. Hoje em dia tá fácil de encontrar esses caras. Fácil quando você vai fazer lá na China, né? Aqui lá na Santa Ifigênia as coisas nem sempre são tão fáceis assim. Cristal. O cristal comum que a gente conhece é esse HC49. Então já fica aí a dica para vocês. Só que esse é o grandão. Mas tá bom. Pode ser ele. Deixar ele na vertical. Então só faltou a gente achar esse sujeito aqui. Vamos... Jeito mais fácil. Dois x 03. Esse pega bem. Mas eu quero ele vertical. Aqui. Basicamente um pin header de 2x3. Aplicar, salvar e mandar ver. Temos a nossa plaquinha pronta para a gente começar a próxima etapa, que é jogar aqui pro esquemático. Agora aqui, como o Roger disse, a gente tem camadas. Primeira coisa que a gente faz é definir o tamanho da plaquinha. Então vamos começar fazendo aqui no edge.cuts. Essa é a camada que a gente quer. A gente vai vir... Vamos colocar uma via, calma aí. Aqui. Um alinhamento de camada. Bom, vamos colocar ele aqui. Vamos começar o nosso
Eu gosto de marcar, eu aperto o S aqui, ele já começa o início da grade. E aí a gente vai fazer daqui. Vamos dizer que a nossa plaquinha vai ter... Vamos deixar a grade em milímetros. Deixar uma grade de 5 milímetros para começar. Uma plaquinha de 7. Vocês podem fazer agora um quadradinho, vamos dizer uma de 7 por 5. Deixar uma de 10. Fazer uma de 10 que aí a gente tem mais espaço. Até porque no site que eu vou mostrar para vocês depois, qualquer placa de 10 centímetros ou menos é o mesmo preço. Vocês podem fazer a placa quadradinha, vamos dizer 10 por 6. E tá feito. Agora, para a gente fazer um layout mais chiquetoso, né? Vamos fazer um negócio mais descolado? A gente vai fazer assim, ó. Aqui. Agora aqui, ó, a gente usou. Aqui a gente tem 10 milímetros. Então eu vou colocar ele com 8 milímetros. E tá a nossa reta aqui. Deixar uma retinha um pouco menor aqui, 5 centímetros. Ok. Curioso. No Linux, se você ficar forçando o scroll aqui para cima, para fora do view, ele deixa você continuar. Mas acho que aqui isso é uma coisa do Linux mesmo. Na versão Windows parece que não tá rolando. Mas ok. Temos aqui, aí a gente tem a nossa plaquinha básica, o layout dela. Agora vamos trazer, atualize a PCI com as alterações feitas no esquema, ou F8. Aí ele vai dizer o que ele vai fazer. Aqui ele tem algumas partes interessantes que ele pode, por exemplo, se você deletou coisa, ele remove você pode escolher se você deletou coisa do esquemático, se você quer que ele também delete da placa. Então tá aqui a nossa placa. Vamos correr aqui que o nosso tempo tá ficando curto. A gente vai mover esse cara para cá. Opa, botão errado. Escolhi aqui o conector barril. Vou mover ele. Enquanto você move, se você apertar R, ele gira. Você pode escolher aqui como você quer. Vou deixar ele aqui no cantinho, aqui mais para cima. Isso. O nosso... Não. Volta. Nosso 7805, que é um componente de força, eu já vou deixar aqui perto. Rotacionar ele. Deixar ele mais para cá, vejamos. O cristal é bom ele ficar desse lado aqui. Aliás, desculpa. Desse lado aqui. Só arrumando por cima a princípio.
para a gente ver como vão ficar as coisas. Vamos ver esse cara para cá. Esses erros que eu estou fazendo é que eu estou apertando E ao invés de R. Eu quero rotacionar ele, mas se você ver, ele já cai nas opções do componente, tá? Só para vocês entenderem. Vamos dizer, jogar ele aqui, deixar nosso LED muito pequeno. Vamos trocar ele daqui a pouquinho. Eita, nós. Agora sim. Vamos trocar ele daqui a pouco por um LED comum SMD. Um LED comum PTH. Então, aqui na nossa placa, o básico está tudo jogado mais ou menos para dar espaço para a gente trabalhar depois. Vou pegar esse cara aqui, a comunicação serial, jogar aqui em cima. Assim. Deixar um pouco de espaço. Aqui a gente pode colocar um mounting hole depois. Vamos... Ok, por enquanto vai ficar assim. Vamos trocar aquele LED. Aqui. Não ficamos felizes com o nosso LED. Ele é uma peça muito pequena, um 0805. Vou colocar um LED de 3. 5 é muito grande. Deixar um de 3 mesmo. Só para a gente dar uma olhada aqui no LED. Bom e velho LED. Deixar ele no modelo normal. Salvar e continuar. Aí a gente volta para lá, dá um F8. Ele mostra o que ele vai fazer de atualização. Você manda ele fazer. E aí agora a gente tem o nosso LED mais comum. Aqui a gente deixou ele numa porta aqui embaixo. Então... Você vê que, por exemplo, eu estou procurando já de acordo com a porta que eu escolhi. Se por algum motivo eu falar, não, esse LED tem que ficar aqui em cima, pode vir a ocorrer de muitas vezes você vai fazer isso. Você vai falar, eu queria que o LED ficasse aqui, porque aqui vai ser uma ponte do modelo do gabinete. Ok. Então você pode vir aqui e escolher, por exemplo, o pino 28 vai ser melhor. Ok. Pino 28 é o porte C5. Nós temos essa facilidade. Claro que você vai ter que mudar o firmware depois para refletir essa sua mudança. Mas não é nada muito complicado. Só que ele ocupou um pouco de espaço aqui. Vamos colocar o porte C4. Aí fica melhor para a gente. Tá aí. Como o Roger disse, a gente tem não é obrigatório isso, mas é bom, porque isso leva a erros de DRC. Depois que você completar o seu circuito, você vai fazer os testes de DRC para ver... Perdão. Para ver se não ficou nenhuma via pela metade. Então você já marca aqui os caras que você realmente não se importa de deixar flutuando. E aí, olha só, fizemos uma pequena alteração de curso aqui para já aproveitar o nosso processo. Faltou o outro capacitor que está aqui. Vou ver esse cara para cá. Trazer esse resistor aqui mais para perto. Deixar ele aqui.
Ok. Gente, tá. Vamos acelerar um pouco a coisa, porque o tempo tá ficando curto. Eu vou já rotear para vocês. O roteador do KiCad não é. Tem os seus problemas, muita gente não gosta de usar. Então, rotear pistas. Curiosamente, no KiCad, pelo menos do Linux, se você usa o atalho de teclado, que é o X, ele às vezes dá uns paus inexplicáveis. Então, em específico, quando você vai trabalhar na placa, eu recomendo vocês evitarem usar o X, pelo menos por enquanto. Eu estou na versão 6.05, ele está na versão 6.09. Não sei se já corrigiram isso, não sei se é um problema só do WX Widgets, não sei o que é. Mas já fica a dica para vocês. Roteamos esse cara. Tem uma parte que eu gostaria muito de mostrar para vocês. Você tem a classes de redes. Então aqui eu posso vir e criar uma outra classe chamada Power, por exemplo. E aí eu vou falar para eles que a largura da pista 0,6. E aí eu vou definir aqui Power AVR-VCC. Aqui, AVR-VCC. Qual mais? Então, é uma boa recomendação você deixar as trilhas mais bem servidas. E aí, a partir daí, ele já vai perceber que toda vez que você estiver roteando, ele já vem com uma trilha mais calibrosa. Então, já roteamos o Terra. O Terra vem aqui. Dá a volta por fora e conectar aqui. Agora, essa trilha aqui, J1 Pad 1, também é uma trilha de Power. Então... J1 Pad 1. Atribuir ao Power. E aí agora... Se você... A gente vai trabalhar com placa sempre com 2 layers. Não vai dar tempo de mostrar para vocês, mas vocês podem fazer um ground plane e um power plane. E isso é uma coisa bem recomendável de fazer. Você tem aqui a ferramenta, é só você fazer o quadradinho e adicionar uma zona preenchida. Eu vou usar com page up, page down, eu consigo trocar qual é a camada, se eu quero a camada de cima ou a de baixo. Então, eu vou colocar um page down aqui, vou escolher a camada de baixo. O legal de trabalhar com PTH é que você sempre consegue conectar dos 2 lados da placa. Voltei para a camada superior. Oi? Verdade, o grid está bem alto. 5 milímetros, está enorme. Mas aqui não era caso de grid, porque ele quando ele vê que tem um lugar que dá para fechar, ele já fecha direto, mesmo sem o grid. Até porque o conector DIP, ele não bate com, ele é feito em milis e a gente está usando milímetros.
Então, se você for seguir o grid nisso daqui, você vai ter um sério problema. Ainda bem que eles já fizeram esse esquema dele fechar direto no ponto. Aí vamos conectar o nosso cristal aqui. 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 Deixa eu só mover esse cara aqui, porque ele está muito mal posicionado. Posso pôr ele aqui. E aí a gente vai rotear esse cara. Rotear esse. Então tá aí. E aí a gente conecta o ground nesse cara aqui. Tem uma ligação cruzada que toda a VR da linha 168328 faz, que é o VCC e o Terra. Eles sempre se cruzam. Então você normalmente vai fazer isso. Jogar uma trilha por cima, uma trilha por baixo. Uma vai ser VCC, uma vai ser Terra. Voltando para a trilha superior aqui. Aqui vai ser melhor a gente começar uma trilha por baixo. Uma trilha por cima. Eu vou fazer uma trilha aqui só para mostrar para vocês como a gente faz vias. Então, ó, eu poderia passar aqui, mas vamos criar problema e dizer que não tem como passar e eu quero passar aqui, faço questão de passar por aqui. Ok. Enquanto você estiver roteando a sua via, você aperta um V, ele já trocou de layer para mim automaticamente. Aí, supondo, eu já poderia fechar aqui, mas vamos dificultar de novo a vida e falar, não, agora eu quero voltar para a camada superior, justamente aqui. Aperta o V de novo, ele cria a via e a gente fecha. Então você não precisa ter o trabalho, ele tem a opção aqui de colocar vias, mas não faça isso. Eu pelo menos nunca faço. Toda vez que você estiver ali roteando, você já cria via sob demanda. E tá feita a nossa plaquinha aqui. Ok, tá. Ficou meio colocado tudo de qualquer jeito, eu sei, não precisa dizer. Mas eu só queria mostrar para vocês como é que para a gente conseguir fazer uma plaquinha. Com essa plaquinha agora, se você colocar um microcontrolador que já tem o bootloader do Arduino, vocês têm que entender que o AVR, por padrão, ele não vem com o bootloader do Arduino, ele vem em branco. Você consegue comprar em lojas de eletrônica o AVR com o bootloader do Arduino. Ou você pode, usando um Arduino, programar o bootloader de um AVR, para fazer ele virar um AVR compatível com o Arduino. Supondo que você tenha aquele conversor TTL serial USB, os mais modernos que tem o sinal DTR, você coloca o DTR aqui no reset. Feito isso, você consegue programar sua plaquinha direto do software do Arduino sem dor de cabeça. Lembrando que os pinos do AVR também não são os mesmos pinos que o Arduino. Então, eu só estou falando para você que gosta de usar o AVR, é uma opção. Eu recomendo vocês tentarem usar o AVR GCC, porque ele é bem legal, ele faz bastante coisa e muito mais rápido. Então, aqui a gente tem a nossa plaquinha feita no formato PTH, você poder fazer em casa. Só não temos aqui o modelo do conector barril, mas é um conector barril como qualquer um. Tá bom, gente? E aí aqui vai ficar espaço, aqui embaixo fica espaço para você colocar 4 relés, um sensor de luz, um tocador de MP3, o que vocês acharem melhor. Gente, o meu tempo estourou, então eu vou dar só uma explicação rápida. Feito isso, agora que você já tem um sistema base, tudo que você precisa fazer para gerar um template é copiar esse diretório para dentro do diretório do KiCad, certo? Do seu diretório de usuário do KiCad. Você cria um HTML chamado info.html e um icon.png, um icon.png. E aí ele já vai aparecer, vou deixar salvo aqui. Salvar.
Aí quando você vem aqui no KiCad, você pode abrir um... O seu ícone vai ser um desses caras aqui. O texto que vem aqui embaixo é o title do campo head do HTML. E o HTML está aqui embaixo. Aí você pode colocar o que eu costumo fazer. Se você quer fazer uma placa base bem legalzinha, bem um template que você pretende usar no futuro, eu sugiro vocês pegarem um screenshot da placa no visualizador 3D. Algo como isso. O cara é meio dislexo com o mouse. Se não tem uma arminha para tirar, a gente não consegue usar. Assim, uma visualização boa para você conseguir. E aí você pode pedir um screenshot, exportar via PNG ou via JPEG. E aí você inclui isso dentro do seu HTML. Então o cara já vai ver um ícone, o logotipo da VR, uma coisa de fácil visualização, escolhe o template que você quer e já mostra qual é a plaquinha do que você está falando. Em 2 segundos você já sabe qual vai ser. Template é muito útil, é muito útil. Então, normalmente a gente, antigamente, pelo menos no caso do Eagle, eu ficava copiando. Eu tinha um diretório que eu fazia um projetinho e a partir dele eu copiava e ia fazendo outras coisas. Ele já automatizou esse processo. Legal, gente? Alguma dúvida? Então, aqui, nossa amiga, a Carol perguntou aqui se ela consegue exportar para um DXF, para outros programas. O KiCad, ele tem vários formatos para exportar. Ótimo. E fora esses, ele ainda tem mais formatos, como o Gerber, e existem muitos formatos que ele exporta. E cada um deles ainda vai ter uma janela que vai te dar mais opções. Então você pode escolher, eu só quero layer tal, tal e tal. Então se você vai fazer a máscara de solda, você não vai colocar tudo no Gerber e por aí vai. Essa é a minha parte. Agora, como é que eu faço? Sim, você consegue exportar. Eu não sei se você vai conseguir importar de volta, dependendo do arquivo que você vai querer. Então, aham. Aham. E aí, pô, eu tenho um modelo que eu quero fazer uma PCB para encaixar certinho. Aham. Mas que eu tenho para sair. Eu precisaria pelo menos exportar de volta só um DXF externo, sabe? Aham. Para usar ele como recorte do resto da PCB. Sim, não sei se para você vai te ajudar isso, mas a gente sempre tem um PDF também, né? Que é só para você manter as suas dimensões preservadas. Mais alguma pergunta, gente? Ah, sim, o site da China, deixa eu mostrar para vocês. Não é propaganda, tá? Que fique claro, não estou recebendo nada dos caras, mas ajuda. www.seedstudio.com. Então aí você vai ver que aqui é um site que vende Arduino, vende telinha, vende Grove Kit, tudo mais. Eles têm esse sistema Grove que é para você fazer placas. Então você vai ter que exportar para Gerber e para outros 5 formatos. Esse negócio quando você vai imprimir, é um negócio que vai fazer máscara de solda, vai fazer marcação e tudo mais. Você precisa de vários layers, cada um num arquivo. Você escolhe quantos layers você quer. O padrão, se você fizer 2 layers, 10 por 10, é tudo padrão, não sei porque está dando $217. Normalmente são $10 que eles cobram para 10 placas.
Então fica um preço bem acessível. Mas qualquer vírgula que você colocar fora do padrão, já explode o preço. Por quê? Oi? O frete não sai muito caro, porque a Receita não para. A Receita vê que é plaquinha impressa, mas que não tem milhões, não parece um item de consumo, os caras não ligam para isso. Agora, se você vai fazer um negócio que tem uma tela HDMI, que toca música e tem um tecladinho para você jogar um jogo, talvez eles... É uma coisa feita no olhômetro, a Receita Federal. Então, se eles olharem para aquilo e falar, isso tem cara de que vale uns $100, toma 60 de imposto. É bem isso. Por isso é uma dica também, se você ficar muito sofisticado, se parecer muito uma Raspberry Pi ou um Arduino que você está fazendo, tira a peça mais visível, que mais agrega valor e compra ela separada para montar aqui no Brasil. Aí você tem certeza que você não vai pagar 60% de imposto, que é um belo do imposto. Aqui você pode... Não, de jeito nenhum, eles não vão te taxar. Se você comprar só a placa, eles não vão te taxar. Certeza que não vão te taxar. Sim. Sim. Isso é o que a gente chama de panelização. Que é quando você pega um monte de circuito, pega uma placa de 1 metro por 1 metro, imprime todos eles de 10 para ficar mais barato, exatamente. Então, em tempo de criar muitas, cai para 1/10 do que era, né? Aqui você consegue que eles façam a sua placa e eles montem a sua placa também, dependendo como for. Agora, fora isso, existe o OPL. O OPL era a parte que eu queria mostrar para vocês, que são os Open Parts Library. Eles têm... primeiro que as peças que tem aqui, eles têm os modelos, caso não venha no KiCad, eles têm modelos também para KiCad para você baixar e incluir no seu projeto. E aqui você vê... Perdão. Por exemplo, a gente ia colocar um ATmega 328P. Aqui a gente tem o SMD, também tem o PTH aqui, ó. Olha o PTH aqui. PPU é o PAU, é o SMD, PPU é o PTH. Aí você já vê o preço dele na hora, e esse preço muda todo dia. Então hoje tá $6 não sei o que, amanhã tá 4, depois da manhã tá 18, porque acabou no mercado. É uma coisa que... Quando você estiver editando a sua placa, se você for fazer nisso e for mandar para fazer na CID, eles recomendam que você venha aqui no esquemático. Vamos dizer aqui, o 7805. Vamos procurar lá, 7805. 7805. Aí tem um LDO aqui, que é o que a gente quer. TO220, esse cara. Aí ele vem com esse MPN. Então você já coloca direto na parte, no seu próprio esquemático. Você já vem nesse cara aqui, edita ele, cria mais um, OPL MPN. E aí você já sabe que o modelo que você quer é o que eles vão usar. Eles já vão comprar no mercado lá na China, já vão colocar na sua placa e te mandar a plaquinha pronta. Então fica bem rápido de você fazer alguma coisa. Eu quero fazer uma placa que eu vou acoplar uma Raspberry Pi, vai ter um balão inflável e não sei o que. Beleza, você precisa de tal peça. Você consegue... Tem muita peça aqui. Existem peças. Aqui, ó, Shenzhen OPL, aqui em cima. Que as peças que tem no mercado, que são os fornecedores lá da China que alimentam o site. E tem peças, os mais básicos, resistor, capacitor, coisa simples. LED, por exemplo, que você consegue... Deixa eu só limpar aqui o... Que você já consegue achar direto. Aqui, ó, plaquinha desenhada... Gente, plaquinha desenhada no KiCad aqui, eu não sei se vocês viram. Essa, inclusive, tem os contornos que eu tava desenhando ali. Eu acho que pega muito bem, agrega muito valor à sua placa. A diferença são os detalhes. Mas você vê que, normalmente, a gente coloca os pontos de fixação no cantinho.
E aí você já arredonda a placa junto com o formato dela, né? Eu não sei exatamente, eu nunca mandei uma plaquinha assim para fazer na China, porque normalmente na China eu faço mais o que é protótipo. Porque isso é muito caro você ficar fazendo placa aqui no Brasil. Para cada protótipo, você vai tirar, você quer 3 plaquinhas agora desse modelo. Outra dica que eu tenho para vocês de fazer protótipo. Se vocês tiverem dúvida, se você quer uma parte que talvez você use, talvez não, ou você usa um jumper, que é uma opção, ou você coloca um resistor de 0 ohm. Então ele é um resistor que é uma via, é uma trilha, mas se você pegar o ferro de solda e rampar ele fora, você acaba com um contato aberto. Isso é uma coisa que facilita bastante a vida. Gente, é isso aí. Mais alguma dúvida? Cara, depende porque você tem que... O projeto que você vai fazer aqui para vender no Brasil, você vai ter que colocar numa... A pergunta aqui do nosso amigo, se o seu projeto final você manda para fazer na China ou faz aqui no Brasil. Por questão de Receita Federal, você não... Complica você falar que fez na China. Então tem gente que fala assim, olha, eu quero fazer tudo aqui no Brasil. E aí você vai ter que comprar as peças aqui no Brasil e tem que mandar fazer aqui no Brasil tudo. Isso encarece o projeto, mas deixa mas fica com que ele saia mais rápido. Agora, o protótipo é um protótipo, você não precisa falar nada para ninguém. Então você pode fazer na China sem medo de ser feliz. Entendeu? Mas depende para quem você vai fazer, né? Se for uma empresa maior, que tem que ser tudo mais certinho, você vai fazer no Brasil. Se for o seu camarada que fala, olha, eu queria um leitor de QR Code, você fala, ó, tá bom, posso fazer assim, 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 tá tudo certo. Cara, depende de onde você vai fazer. Mas, ó, eu vou te dizer o seguinte, você não vai imprimir uma plaquinha aqui no Brasil por menos de R$ 600. Um protótipo, barato, por menos de R$ 600, falando só da placa e os kits básicos. Resistor, capacitor, sem falar de microcontrolador, que são peças mais caras. Então é um projeto que você manda fazer, eles já vão imprimir a placa para você e já vão colocar numa pick and place para colocar resistor e etc. Agora, se você vai querer colocar um conector diferente, um conector HDMI, uma coisa assim, aí você vai ter que colocar por conta própria. Então já é uma parte a mais. R$ 600 comparado com na China, que é $10. $10, R$ 50, mas vamos dizer que eles cobrem o dobro, se cobrem mais $10 para enviar, ok. $20, R$ 100. É bem mais barato, só que tem o problema da latência, né? No Brasil você consegue mandar fazer e na semana seguinte ele já está na sua mão. Na China, às vezes, eles vão levar uma semana só para fazer e depois vão colocar no correio, a Receita vai receber, não vai taxar, mas a Receita gosta de quando não taxa, segura. E aí você vai ter que ficar esperando, porque o negócio vai ficar armazenado numa gaveta da Polícia Federal por um mês e depois vai chegar de graça na sua casa. E nessas horas você até gostaria de ser taxado, porque se eles taxarem vai ser a taxa mínima, que vai ser $60, R$ 300, já sai mais barato e quando eles taxam, vem mais rápido. Chega, tipo, ele taxou, já chega no correio logo para você pagar e todo mundo sair correndo, todo mundo sair feliz. Gente, então é isso aí. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, eu tô aqui junto com o pessoal aqui do ABC Makerspace, legal? Obrigado, hein?